Conto, crônica, novela e romance. Qual a diferença entre esses gêneros? O que é que eles têm em comum? Como é que a gente classifica cada um deles? Eu vou falar sobre isso agora com vocês. Meu nome é Guga Valente e seja bem-vindo a esse universo da narrativa. Então a gente vai começar falando do conto, ok? Qual que é a definição de conto? Acompanha comigo aqui. Narrativa curta que condensa a história preparando o leitor para um clímax final. Então, o conto funciona como uma espécie de soco na cara, imagina uma porrada. É basicamente a sensação que a gente tem quando a gente acaba de ler, por exemplo, um conto do Machado de Assis, né? O grande mestre Machado de Assis escreve e a sensação que a gente tem no final é exatamente isso, né? Tá lendo a história, tá ali se ambientando, tá entendendo o que está acontecendo, quando chega no final, no clímax, pá, aquele soco na testa que o Machado dá na gente. É uma machadada, literalmente. Então o que acontece ali é isso, né? A história curta, com poucos movimentos, poucas ações, poucos personagens, e aí ali no final existe aquele momento de clímax em que vai haver uma mudança de estado. A gente pode traduzir clímax como sendo isso, mudança de estado. Pense num personagem que está sofrendo durante toda a narrativa e que no final, por exemplo, ele consegue sobressair. Pense, por exemplo, num personagem que estava desfrutando de uma vida excelente o tempo todo, mas fazendo maldades e no final, por exemplo, há um revertério aí, né? Acontece o contrário daquilo que ele estava vivendo antes. Essa mudança de estado propõe isso pra gente. Sair de um lugar e ir para um lugar completamente diferente, às vezes um lugar completamente oposto, tá? Você vai verificar o clímax acontecendo em todo tipo de narrativa. Qualquer narrativa vai ter isso. Uma tirinha de jornal, uma piada que a gente conta, vai ter essa mudança de estado, vai ter esse clímax. Mas no conto isso fica muito evidenciado, porque afinal de contas a narrativa converge inteira para isso. E essa é a grande sacada do conto. Já quando a gente fala da crônica, algumas pessoas até confundem conto e crônica. Ah, o que é o conto, o que é a crônica, né? Se a gente for colocar de modo muito simplificado, e para a gente entender, a gente tem que simplificar mesmo, a ideia da crônica é tentar retratar uma situação cotidiana. Ué, Guga, mas eu não posso contar um conto, não posso escrever uma história, um conto que se passe dentro de uma situação cotidiana? Posso. Mas lembre-se que o objetivo do conto está aqui no clímax. E que o conto é essencialmente ficcional. A crônica não. Eu posso narrar sobre algo de fato que está acontecendo na realidade. Eu não preciso de personagens ficcionais, os personagens podem ser reais e eu não tenho necessidade de clímax. Por quê? Acompanha comigo a definição. Narrativa sobre fatos do cotidiano, geralmente em primeira pessoa, com o intuito de fazer refletir ou mesmo divertir. É claro que aqui a gente está resumindo, a crônica pode ser muito mais do que isso, mas em geral as crônicas visam a essa reflexão ou mesmo a diversão. E aí você vai perceber que não existe uma relação direta com o clímax, com a ideia de ter uma reviravolta no final. E muito menos com a ideia de você ter uma história ficcional. A história pode ser de fato real, mas ela tem essa leveza de olhar para o cotidiano e tentar capturar como se fosse um fotógrafo ou um pintor essas cenas para poder condensá-las todas ali. Depois a gente tem a novela. A novela é uma narrativa mais longa que o conto, ok? Então, o conto é uma narrativa curta. A novela é mais longa que o conto, porém, ela é menos densa, tem menos densidade e personagens do que um romance, que é o próximo exemplo que a gente vai ver. Na novela, a gente tem um gênero que está ali nesse meio do caminho. Ele não é um gênero muito popular no Brasil, do ponto de vista do texto escrito, tá? A gente sabe que as novelas brasileiras fazem sucesso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Porém, quando a gente fala do gênero escrito, a novela escrita, ela não é muito comum. O brasileiro gosta muito de conto, a gente lê muito conto e romance. Mas a novela fica ali mais ou menos em segundo plano, né? Então é uma narrativa que está mais ou menos no meio do caminho. Ela não tem tantos personagens quanto um romance, mas ela é um pouco maior do que o conto. Né? O conto é para ser lido ali numa vez só. O grande escritor Edgar Allan Poe disse isso, né? O que determina o conto é você sentar e ler de uma vez. A novela é um pouquinho mais longa, ela dá um pouquinho mais de canseira ali para a gente poder terminar. Enquanto o romance é uma narrativa mais exaustiva mesmo, mais longa, como a gente vai ver. Aqui eu trouxe como exemplo esse livro maravilhoso do Franz Kafka, escritor tcheco, né? Que escreveu A Metamorfose. É um dos contos, é uma das novelas que eu mais gosto, é um dos livros que eu mais gosto, na verdade. É uma narrativa fantástica que conta a história de um homem
que acorda num dia depois de uma noite mal dormida e se percebe transformado num inseto e tem que lidar com isso até o final. Pode ser que você leia a Metamorfose e se sinta um pouco confuso, porque afinal de contas, como assim um cara se transformando num inseto? Né? Como assim? O que é isso? Aí você vai entender que, na verdade, essa história é uma história que ultrapassa os limites da nossa realidade. Assim como um desenho animado, né, uma animação também ultrapassa os limites da nossa realidade, essa história também ultrapassa. Mas qual que é a diferença do Gregor Samsa, personagem da Metamorfose, para o Peter Parker, que é o Homem-Aranha? A diferença é que no universo do Homem-Aranha a gente consegue perceber que ele foi picado por uma aranha, que ele sofreu um processo de metamorfose, de transformação e se tornou o herói Homem-Aranha. Ali não tem nada de estranho para nós. Mesmo que aquilo não possa acontecer na nossa realidade, não tem estranhamento, porque não se trata de uma narrativa fantástica. Aqui não, aqui trata-se de uma narrativa fantástica. Então, às vezes, a dificuldade de entender está exatamente no fato de que ela escapa à nossa realidade e não há preocupação do autor e do narrador em fazer a gente compreender por que ele se tornou um inseto. O interessante é exatamente essa angústia, para quem gosta desse tipo de literatura, é claro, que a narrativa causa na gente, esse estranhamento diante da realidade. Beleza? Bom, depois a gente tem o romance. Muita gente acaba pensando, eu não gosto muito de romance, eu gosto de ação, eu gosto de aventura e tal. Esse nome romance, beleza? Ele vem, obviamente, daquele período da literatura que a gente chama de romantismo. Mas isso não tem nada a ver com história de amor, ou não tem necessariamente a ver com história de amor, tá? Eu, particularmente, não gosto muito de histórias de amor, mas eu adoro romance. Eu leio muitos romances. Só que eu prefiro aqueles romances que não tratam de histórias de amor. Então não tem uma relação direta com isso. O que é o romance? O romance é uma narrativa longa, é uma narrativa moderna, beleza? Ela advém com a modernidade e ela é uma narrativa longa, exaustiva, que conta ali um período histórico da vida de um personagem. Esse personagem, em geral, é um personagem ficcional, ele não existe no mundo real, e a história dele está sendo contada ali para que a gente possa acompanhar aquele período. Alguns romances têm evoluções muito pragmáticas, muito fáceis de a gente acompanhar e compreender o que está acontecendo. Alguns já são mais complexos e, né, que têm ali inserções e que têm digressões, quer dizer, o personagem e o narrador começam a fazer reflexões muito profundas e às vezes dão um pouco mais de trabalho. Mas o mais importante que a gente tem que lembrar é que o romance é uma narrativa longa, uma narrativa que exaure, uma narrativa que esgota as possibilidades que a gente tem acerca daqueles personagens. Esses 4 tipos de narrativas aqui, esses gêneros, né? O conto, a crônica, a novela e o romance, eles obviamente têm um ponto em comum. E o ponto em comum, naturalmente, são as tipologias textuais que eles acabam abarcando para poder existir. Tanto o conto e a crônica quanto a novela e o romance têm a narrativa em comum, a narração. Então, a tipologia textual narração. Porém, todos eles também terão espaços de descrição. É muito comum que a gente encontre, especialmente dentro dos romances, por serem maiores, né? Você tem mais espaço para isso, alguns momentos em que a narrativa parece que deu um pause. Sabe quando você está vendo um filme, um vídeo no YouTube, de repente você dá um pause ali e congela aquela cena? Acontece demais isso no romance. Se você pegar os romances brasileiros do século XIX, José de Alencar, o próprio Machado de Assis, você vai ver muito isso, né? Parece que tem um pause ali naquele momento, e aí o narrador começa a descrever o ambiente, começa a descrever a roupa da personagem, começa a descrever o comportamento, como se fosse uma espécie de fotografia. Então a gente percebe que a descrição também faz muito parte desses gêneros aqui. É só essas tipologias que podem fazer parte desses gêneros? Não. É possível que a gente tenha outras tipologias textuais também acontecendo dentro desses gêneros, porque eles não têm limite. Quando a gente fala de arte, e aí a gente está falando desses textos aqui, que são textos que se situam dentro da literatura, nós não estamos falando de limites de escrita. Essas noções que eu estou passando para você aqui, na verdade, são noções gerais, para a gente poder saber mesmo como pisar nesse terreno ao se aventurar pela leitura deles. Mas se você se aventurar a ler contos, romances, novelas e crônicas, você certamente vai encontrar um universo muito expandido, muito maior do que isso, com grandes autores, inclusive aqui no Brasil tem grandes autores,
né, para a gente poder explorar esse universo desses gêneros e se familiarizar com eles, né, a ponto de fazer parte da nossa rotina esse tipo de leitura. Eu sempre tenho um livro de contos comigo, sempre, porque o livro de contos, né, faz parte desse contexto que a gente está vivendo agora de velocidade, é rápido, né? É um texto que você senta e lê rapidamente. Então é legal a gente ter um conto por perto, porque se a gente quer se distrair um pouco, quer fugir um pouco do Instagram, fugir um pouco da TV, do filme e tal, a gente vai para a literatura e o conto resolve isso para a nossa realidade de um modo muito tranquilo. Então, sintetizando a nossa aula de hoje, falamos um pouquinho sobre essas narrativas aqui. Começamos com o conto, falamos um pouco da crônica, né? Esse texto do cotidiano, da novela e do romance. Vamos destacar aqui aqueles elementos que a gente considera essenciais de cada um desses gêneros, tá? Então, deixa eu pegar um giz de outra cor aqui. No caso do conto, o clímax é a palavra que eu destaquei. No caso da crônica, é o cotidiano que eu destaquei. Quando a gente fala da novela, nós estamos falando aí de um gênero que é mais longo, porém menos denso, tá? E por fim nós temos o romance, que é uma narrativa longa, complexa, beleza? Com vários personagens. Eu acho que essas palavras-chave aí ajudam a gente a sintetizar o que são esses gêneros. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu estou saindo fora para você tirar uma fotinha aqui da lousa, caso você queira. Valeu!